O senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, criticou a operação da Polícia Federal ocorrida nesta terça-feira. Nas redes sociais, ele questionou, abre aspas, quer dizer que, segundo a imprensa, um grupo de 5 pessoas tinha um plano para matar autoridades e, na sequência, eles criariam um gabinete de crise integrado por eles mesmos para dar ordens ao Brasil e todos cumpririam. E prosseguiu. Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa, é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido, fecha aspas. Já o deputado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio Bolsonaro, afirmou que a operação contra generais é uma cortina de fumaça. Atos executórios, como um crime grave, como assassinato, para realmente isso aí ser crime. Não pode a gente ficar ao sabor do que uma ou outra pessoa dentro aqui do Supremo Tribunal Federal entenda que possa ser crime ou não. Crime é o que está na lei. Pelo amor de Deus, Código Penal, não existe crime sem lei penal anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Só que há muita gente já saiu da política. Mesmo quando a conspiração se dá dentro e com altas patentes do Exército. Vamos prender então o jornalista da Folha que falou que desejava a morte de Jair Bolsonaro. Vamos prender a pessoa que fez a peça publicitária jogando bola com a cabeça do presidente Bolsonaro decapitado. É isso que a gente quer? É isso que vocês da imprensa querem, meu Deus do céu? Não pode haver a todo momento 2 pesos, 2 medidas. Isso é que tensiona o Brasil. Ninguém sabe, deputado aqui vai antes de falar na tribuna, tem que ficar pensando o que vai falar, porque pode um iluminado achar que aquilo ali fere a democracia. O ministro Gilmar Mendes do Supremo também comentou a operação da Polícia Federal realizada hoje. Em entrevista à Globo News, o decano da corte afirmou que é extremamente grave a participação de militares de alta patente das Forças Armadas no episódio. Vamos aguardar a conclusão dessas investigações, mas tudo indica que tinha pessoas de mais elevada patente participando desse, vamos chamar assim, usar uma expressão mais ou menos neutra, complô, né, dessa iniciativa que é extremamente danosa, como nós estamos vendo, para a própria democracia. Gilmar Mendes descartou qualquer possibilidade de conceder anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro em Brasília. Acho incogitável de se falar em anistia nessa quadra e nesse quadro. Acho que seria até irresponsável. Como todos sabem, eu tenho vários interlocutores no meio político e não me parece que faça qualquer sentido, antes mesmo de termos uma denúncia, se falar em anistia. Bom, Piotr, o ministro Gilmar Mendes bem disse, a gente precisa aguardar a conclusão das investigações. Nós temos aqui um relatório da Polícia Federal e uma operação deflagrada hoje. E aí queria trazer também o que disse o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando disse, e você também falou no seu comentário anterior, que o direito penal brasileiro não pune atos preparatórios. Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime no direito brasileiro. Ponto. Isso é fato. Esse é fato. E deveria ser incontestável, porque é um fato, está na lei. Mas eu esperava ali, nesse momento, que o ministro, que talvez nem devesse dar entrevista, mas já que ele escolheu dar entrevista e isso passou a ser comum, ele só dissesse o seguinte: olha, é um momento de investigação, importante que ela ocorra com toda a liberdade e autoridade da Polícia Federal e que todas as pessoas tenham resguardado o amplo direito à defesa. É isso que ele devia dizer. Só. Não tinha que dizer, há um prenúncio de, parece que... Não parece nada. Até porque parece também, isso já é um indicativo, o caso vai parar no Supremo Tribunal Federal e será julgado por ele também. Então ele já antecipou o que? Um pensamento. Em vez disso, ele diz que, olha, tem interlocutores políticos, vocês sabem que eu tenho, assim, olha, são meus brothers lá do Congresso Nacional. É isso que ele quer dizer? Não, não deveria ter bros lá no Congresso Nacional. Ele está se referindo a quem especificamente? Talvez ao presidente do Senado, posso supor. Porque tem que ser alguém com autoridade. Autoridade para pautar ou não um projeto.
O presidente da Câmara também é outro que tem autoridade para pautar ou não um projeto. Porque não posso imaginar que ele esteja falando com um líder de maioria, isso de minoria, isso não conta. Quem põe para pautar um projeto é o presidente da Câmara e do Senado. E depois ele vai lá e diz que não, é impensável a anistia nesta quadra e neste quadro, como ele diz. Primeiramente, anistia, e claro que o ministro Gilmar Mendes sabe disso, é prerrogativa do Congresso Nacional. A gente tem falado isso aqui há muito tempo, porque está escrito na Constituição. Na Constituição que o Supremo deve zelar. E outra, a anistia não é dada daqui a 100 anos. A anistia, e a história brasileira já confirma, é dada no momento de tensão porque percebe-se que tudo passou de um certo limite, já não se conseguem mais apurar as coisas com a devida vênia e o devido processo legal, porque tudo já está muito estranho, concede uma anistia para pacificar o país. A anistia é esquecimento, a anistia é justamente, olha, vamos parar de olhar para isso e vamos olhar para frente. Não. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo nesse momento vou repetir uma frase da Ana, logo no começo do programa de hoje, é dobrar a aposta. Agora, eu vou voltar ao assunto inicial, Paula, do programa de hoje, se me permite, rapidamente. Por que os ministros estão sentindo uma necessidade tão grande de se elogiarem publicamente? Por que ele está ali uma necessidade de elogiar o ministro Alexandre de Moraes, como ele fez nessa comenda, nessa homenagem que ele recebeu lá no Mato Grosso? Qual a necessidade? Por que eles estão sentindo essa necessidade? Quem está coberto de razão, ainda mais um ministro do Supremo, sabe que está seguindo a lei, ele não precisa se elogiar. Ele está amparado pela Constituição e pelo cargo que é o maior da justiça brasileira. Não. Se estão precisando se elogiar publicamente, olha, tem alguma coisa estranha nessa história toda, hein? Deixa eu aproveitar, antes de ouvir o Silvio, trazer um trecho da decisão que embasou essa operação da Polícia Federal deflagrada hoje, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, está aí na tela então para quem nos acompanha, em que os militares aí demonstrariam uma certa impaciência com o então presidente Jair Bolsonaro. E aí eu vou ler um trecho aqui, ó. No dia 5 de novembro de 2022, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu encaminha um áudio para Mauro Fernandes, cujo conteúdo se relaciona com o jargão frequentemente utilizado pelo então presidente Jair Bolsonaro para se referir a uma atuação dentro dos parâmetros de legalidade. 4 linhas. Na mensagem em áudio, Reginaldo Vieira de Abreu, em determinado ponto, diz: o senhor me desculpe a expressão, mas 4 linhas é o C ali, 3 pontinhos, 4 linhas da Constituição, mais um palavrão aí, um xingamento que foi utilizado, um trecho para embasar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Silvio, mostrando aí uma impaciência dos militares em relação, supostamente, a conversas com o então presidente Jair Bolsonaro. De novo, né, é o crime do WhatsApp, é o crime do emoji, é o crime do desabafo, o crime daquela mensagem num tom mais ácido que as pessoas trocam em conversas de WhatsApp. Agora, curioso é o Supremo entender que isso é um crime gravíssimo, a ponto de levar pessoas para a cadeia, a ponto de sustentar uma narrativa fictícia de que o Brasil esteve à iminência de um golpe de Estado, né, com estilingue, bolinha de gude, vendedor de algodão doce, kits pretos, enforcamento em praça pública e veneno no cafezinho. Espião russo, né? Vamos lá. Essa é a história. Mas as conversas e as provas de corrupção que a Lava Jato levantou foram todas varridas para debaixo do tapete. Roubar não é problema. Roubar dinheiro público, roubar dinheiro que lá na ponta está faltando para quem não tem boa saúde pública, saneamento, educação, isso não tem problema. O problema é fazer por carinha, né? Joinha, emoji, frases como essas. Olha, de novo, eu vou insistir nesse ponto, o Brasil precisa ser levado a sério. E essa seriedade passa, sobretudo, pelas pessoas que hoje estão comandando investigações e já perderam a credibilidade com a opinião pública. Basta olhar as respostas que a opinião pública dá, que a soberania do voto popular, por exemplo, dá. O recado das urnas, as manifestações das pesquisas que eles adoram. Eu não gosto de pesquisa de forma alguma, mas eles consideram. Olhem as pesquisas, olhem os votos, olhem o que diz a população, a história do golpe,
Nós estamos em novembro de 2024, o Brasil precisa virar a página. Não adianta falar pacificação o tempo inteiro e isso ser da boca para fora. Ninguém fala em pacificação com uma pedra na mão. O único lugar onde a pedra pode estar quando a pacificação está na mesa é justamente no centro da mesa, para que ninguém pegue mais essa pedra. E aí o que eles querem é subserviência, eles querem um espectro político brasileiro que é majoritário, inclusive à luz da democracia que eles dizem proteger, dos votos. Hoje, o espectro político da direita, conservador, liberal, pode chamar como quiser, ele é majoritário, mas eles querem que esse lado da política se ajoelhe para um espectro minoritário, representado por eles, representado pelo presidente reabilitado a assumir um cargo público e por uma organização, na verdade alguns veículos de comunicação, mas de forma muito clara, que é regado com dinheiro do pagador de impostos. Segundo reportagem do Poder 360, reportagem da Folha de São Paulo, tudo isso foi publicado. Então, o brasileiro não é bobo, o brasileiro está vendo o que está acontecendo. E esses ministros do Supremo poderiam simplesmente parar de falar, manifesta-se nos autos e ponto. Mas não, eles querem dar entrevistas o tempo todo para jornalistas amigos e quando ele diz, por exemplo, uma barbaridade dessas, eu tenho interlocutores políticos. O que o jornalista do outro lado faz? Não, tem que dizer, ministro, mas o artigo 2º da Constituição não diz que os poderes são independentes? O senhor deveria ter amigos dentro do Congresso Nacional? Afinal, pode ser que o senhor tenha que julgá-lo um dia, porque ele tem prerrogativa de foro. Artigo 53 da Constituição. Um dia ele pode parar no Supremo Tribunal Federal.